Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês diferente. Tá tudo meio bagunçado aqui, mas tem uma explicação por que de tudo isso. Não sei se vocês estão acompanhando, mas ultimamente eu falei no canal que eu não vou estar fazendo mais aquisição de novas Bíblias. Pelo menos não por um bom tempo. Só que eu acabo sempre caindo na mesma situação de achar que eu preciso comprar uma nova Bíblia por algum motivo. Eu sempre encontro um motivo para fazer isso. E eu percebi que isso estava me fazendo mal e não era esse o caminho que eu queria continuar seguindo. Eu continuo tendo muitas Bíblias, mas muitas das minhas Bíblias eu já dei para algumas pessoas. Então, hoje em dia eu tenho menos Bíblias do que eu tinha antes, mas eu ainda tenho bastante Bíblia. E algumas dessas Bíblias são únicas, tipo Bíblias de estudo, que eu só tenho um exemplar. Apesar de ser uma Bíblia que hoje em dia eu, tipo assim, tendo essa nova postura, talvez eu não compraria, mas como eu já a tenho, eu estou utilizando nos meus estudos. E isso é positivo também, porque ter material para estudar também é algo bom. Mas, voltando um pouco do que eu estava falando, pensando nisso, eu pensei, vou arrumar as Bíblias que eu tenho, que eu não estou mais utilizando por algum motivo, e o que está me fazendo deixar de utilizar essas Bíblias, sendo que eu gostava tanto dessas Bíblias? Qual é o motivo de eu achar assim, ela não combina mais com o momento que eu estou vivendo? Qual é o motivo? E uma das Bíblias é essa daqui, ó. Essa daqui é a Bíblia Sagrada, ela é uma Bíblia da Thomas Nelson Brasil, só que ela é em parceria com a Purpose Paper. Ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui já até saiu porque ela é hot stamp e saiu bastante já. Ela é na capa verde. Ó, The Purpose Book, aqui ainda tem um pouquinho, porque é o lugar que eu menos boto a mão. Geralmente aqui acaba pegando mais a minha mão e não é baixo relevo, então quando sumir, vai apagar tudo. E aqui, ó, tem algumas informações dela. Mas tudo tá saindo, tá vendo? O hot stamp aqui tá tudo saindo. Mas, mesmo que tá saindo essas cores, essa capa aqui tem muita boa qualidade. E aqui, ó, era um vitral. Inclusive, essa capa aqui tem o nome de vitral. Mas não tá mais aparecendo quase nada. Praticamente já saiu tudo. E aqui tem o baixo relevo. Só que ficou muito sutil. Aí, tipo, pessoalmente dá pra ver melhor do que na imagem. Mas aqui tem um baixo relevo. Mas é muito clarinho também. É muito fraquinho também. Então, depois que sair a tinta dourada, praticamente não vai dar pra ver nada. Mas a questão é, eu tava usando ela. Eu gostava muito de usar essa Bíblia. Inclusive, eu gosto muito dessa versão. Só que eu comecei a parar de usar ela, porque ela estava ficando muito sobrecarregada e eu não estava conseguindo usar ela nas partes do texto que eu ainda não tinha estudado. E eu vi que eu estava colocando muitas notas exageradas, excessivas, e eu resolvi fazer uma reforma nela. Em vez de eu comprar uma nova Bíblia, eu pensei, por que eu não reformo essa Bíblia aqui? Né? E eu comecei a reformando ela, eu fui tirando tudo que estava em excesso. Ó, tirei essas fitas aqui que eu coloquei, na época eu achei que ficou bom, mas depois eu vi que não tinha ficado tão legal a cor, e também por causa que ela já vem com dois fitilhos, ó. Tá vendo? Eu tirei essas fitas aqui e tirei todos esses materiais aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, por isso que tá bagunçado. Tudo isso daqui foi que eu tirei dela. É bastante coisa. É muita coisa mesmo. Ó, muita coisa. Eu não vou jogar fora. Eu vou separar e colocar numa pasta que eu tenho. Eu vou deixar organizado. Ó, é muita coisa, bastante coisa. E eu vou guardar, eu vou organizar, vou guardar. Até porque tem coisas aqui que eu fiz estudos. Então, são coisas importantes. Que eu vou depois dar uma organizada nisso tudo aqui, ó. E eu tirei também. Esse daqui nem era pra estar aqui, mas vou deixar aqui junto. Deixa eu tirar esse daqui da tela agora, rapidinho. E eu tirei também essas fitas aqui marcadoras. Ó, todos isso daqui que marcava aonde a abertura de cada livro. Eu tirei tudo isso daqui, ó.
Aí algumas fitas washi que tava também na beirada, eu fui tirando. Ó, eu fui tirando tudo isso daqui. Cortei mesmo com a tesoura. Eu usei uma tesoura para fazer o corte. E eu fui tirando tudo, mas ainda tem a parte de dentro, então ainda funciona. Ó, vou mostrar para vocês, eu vou tirar isso tudo daqui também. Tirei tudinho e confesso para vocês que quando eu fiz, eu gostei do resultado. Eu gostava de como ela tava, cheio de abas na lateral, inclusive eu ensinei a vocês a fazer. Eu tenho bíblias que ainda tem abas, mas nessa bíblia eu já não estava gostando mais, porque ela estava muito sobrecarregada e ela é muito grande, muito grandona. E eu tirei tudo isso, fui tirando, e olha só como é que ela reduziu o tamanho dela. Ela estava altona, inclusive ela ainda tá alta. Eu tirei todos os excessos dela, ó. Então eu vou mostrar como é que ela ficou. Eu fiz um vídeo mostrando para vocês aí no canal. Um vídeo rápido. Ó, essa folha aqui eu deixei, porque essa daqui faz parte de um estudo. E essa daqui, eu não senti necessidade de tirar ela. Mas eu acho que só ficou essa folha aqui e mais uma. O resto eu tirei tudinho. Eu fui tirando tudo e ela ficou muito melhor para manusear. Ela tinha até perdido essa funcionalidade que ela tem de, sabe, ser maleável, de ir de um lado para o outro. E aqui, ó, eu deixei um papel que eu tinha colado ele nessa página. Esse daqui é uma ilustração, uma imagem que fizeram um quadro, uma pintura, ó, representando Cristo. Aí eu achei interessante e coloquei na minha Bíblia, tá vendo? Eu já tinha colocado faz tempo, tá aqui, ó, nos livros proféticos. Aí eu achei legal e coloquei. E também aqui, ó, no início do Pentateuco, ó, eu fiz essa capa aqui. Eu achei que ficou bom, eu gostei. E aqui eu também não senti a necessidade de tirar, até porque tá colado também, mas eu gostei, mesmo que eu tirei, ó, tá vendo aqui? Eu fui tirando as abas, ó, eu fui cortando, então ficou com essa partezinha. Aí se eu começar a procurar, eu vou ver todos os pontinhos e eu sei que tem um livro ali, mas eu consigo localizar os livros. Eu tinha colocado mesmo só para ficar mais bonitinho, mas depois eu vi que estava muito cheio de excesso. E essa Bíblia aqui já tem muita coisa, ó. Muitos adesivos que eu sempre coloquei. Sempre fiz assim uma decoração muito exagerada nessa Bíblia. Ó, aqui é a parte mais assim que tem adesivos mais assim delicada, vamos dizer. E o resto é tudo muito exagerado. Eu sempre coloquei muito excesso nessa Bíblia. No começo eu gostava, mas depois eu vi assim, não precisava de tudo isso, tá vendo aqui? Eu coloquei sempre muita coisa. E se eu tirar essas coisinhas aqui, vai começar a rasgar. Algumas coisas eu posso tirar, mas a maioria não. A maioria das coisas não. Então, o que que eu fiz? Ó, até para marcar aqui, eu tava marcando de cor colorida. Ó, aqui eu coloquei um adesivo colado aqui. Coisas aleatórias, coisas que tipo assim, eu achei bonito, eu ia colando. Aí coisas que não tinha necessidade e eu fui colando, entendeu? Aí eu vi assim, senti vontade de comprar outro exemplar desse aqui para fazer tudo de novo. Só que eu pensei, eu não vou fazer isso, eu vou usar esse daqui. Dá para eu fazer isso nele ainda. E os estudos que estão anotados na Bíblia são bons estudos. O que estava em excesso, que eram as folhas a mais, eu já tirei. E tem muito espaço sobrando ainda, que tem muita parte dessa Bíblia aqui que eu não fiz o estudo ainda. Ó, essa parte aqui foi uma parte que eu gostei, que eu fiz assim, ó. Aí quando encosta, ó, fica uma sombra e fica a silhueta da menina lendo o texto. E aqui, ó, eu deixei esse marcadorzinho, no caso, esse daqui eu fiz agora, para marcar o Antigo Testamento e ficou tipo uma abazinha sobrando. Porque quando foi lá no Novo Testamento, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui chegou a manchar. Tá vendo? Do lado de cá. Mas aí, se eu tirar, vai ficar pior. Ó, aí eu fui tirando tudo. Tem bastante coisa já anotada, mas tem muita coisa ainda sem fazer.
Tá vendo? Então, dá para eu continuar utilizando ela para anotar os meus estudos. Eu não preciso de outro exemplar desse aqui para fazer os meus estudos. E eu consegui tirar as coisas sem danificar a Bíblia. Ó, o que tá direto na página ficou, né? Por exemplo, algum adesivo ficou. O que tá escrito, com certeza ficou, né? Que são os meus estudos. Mas muita coisa que tava em excesso eu fui tirando. E deixa eu ver aqui. Ó, esse daqui eu deixei porque faz parte da introdução do livro de números e é um texto interessante e meio que não chega a atrapalhar, tá vendo? Então, eu deixei aqui. Esse daqui eu não tirei, não. Que eu não vi a necessidade de tirar. Ó, esse daqui foi aquele que eu falei pra vocês que eu tinha deixado. Eu vou manter esse daqui. Ó, mas tem muita coisa sem fazer. Tem muita parte que eu não anotei nada ainda. Então, dá pra eu... Ó, no livro de Juízes aqui, eu já estudei muito o livro de Juízes, mas nessa Bíblia aqui eu não anotei. Eu não cheguei a anotar. Então, ó, eu passei o marca-texto, mas eu não escrevi nada. Aqui já é o livro de Ruth. Ó, aqui o livro de Ruth também, eu já estudei muito o livro de Ruth, só que aqui nessa Bíblia eu não cheguei a escrever. Eu só fiz aqui uma breve notinha aqui. Fiz uma decoração, que esse daqui foi com papel manteiga com desenhos. Mas, ó, ficou bonito do lado de cá. Só que eu não cheguei a escrever nenhum estudo, nem nada. Coisa que tinha que ser a minha prioridade. Tipo assim, ler o texto, né? E estudar e fazer alguma notinha de observação. Só que aí eu ficava focando em colocar páginas adicionais, páginas coloridas, páginas enfeitadas. E eu estava mais focada em enfeitar a minha Bíblia do que em propriamente estudar. E eu vi que eu estava fazendo isso e eu não queria mais seguir por essa continuação. Só que aí, em vez de eu organizar essa Bíblia, eu estava deixando ela de lado e estava usando outras Bíblias. Então, eu resolvi resgatar essa Bíblia aqui por causa da versão, mas também por causa que ela é uma Bíblia boa. Ela tem uma estrutura interessante. A página dela não é tão resistente. Conforme foi passando o tempo, as coisas que eu tinha anotado começaram a... Ela foi ficando com um aspecto, aonde eu anotei, de papel manteiga. Mas, mesmo assim, dá para continuar usando ela. Eu só usar um material um pouco melhor. Ó, aqui, ó. Aqui, ó, anotei. Aqui ficou com aspecto de papel manteiga, tá vendo? Ficou tipo... Transferiu para o outro lado, ó. Dá para ver um escrito de um lado e do outro. Aí, se caso eu fosse comprar uma nova Bíblia de anotação, não seria mais desse modelo, porque esse papel aqui não é um papel ruim, mas você tem que ter um material muito específico para escrever nela. E dependendo do material, sai muito caro. Então, não compensa, porque essa Bíblia aqui não é uma Bíblia barata. E se eu escrever de lapiseira nessa Bíblia aqui, por causa da cor dela, não aparece muito. Fica muito clarinho. De lapiseira, de lápis. Você é obrigado a escrever de caneta, porque aí a caneta realça mais, salta mais. Só que aí com o tempo começa a manchando do outro lado. Na hora que você escreve não mancha, mas com o tempo começa manchando. Por isso que eu demorei para perceber que estava manchando, porque no começo não tinha manchado. Demorou bastante tempo para começar a manchar, mas manchou. E na verdade nem foi tanto tempo assim, porque não faz tanto tempo que eu tenho essa Bíblia aqui. Ó, aí ela tá desse jeito aqui. Deixa eu ir aqui nos evangelhos. Aqui, ó. Aqui tinha uma cor no rosa muito forte. Eu já mostrei aí no canal, vocês já devem ter visto em algum momento. E, inclusive, a folha tinha ficado meio amassada. Aí eu tirei ela, só que quando eu tirei, acabou rasgando um pouco. Aí eu fiz aqui desse jeito aqui, por isso que eu fiz isso daqui. Essa fita wash, ela é muito mais delicada do que as outras que eu tinha. Ela é muito mais fininha, então ela quase não faz volume. E eu coloquei dos dois lados, inclusive aqui eu tive que fazer uma fita extra para conseguir consertar o restante dos rasgos que tinha sido feito, para não danificar a Bíblia. Aí do lado de cá só tem um, daqui tem dois, mas não chega a incomodar, só tem uma coisa a mais, né? Ó, aí eu fui colocando, tá vendo? Fui organizando.
ficou desse jeito, ficou com muito menos coisa, eu fui tirando várias coisas. Mas tem muita parte aqui, ó, sem anotar nada. Então, eu queria mostrar para vocês, compartilhar esse momento com vocês, que eu tô fazendo isso. Se caso vocês tenham uma Bíblia na casa de vocês para fazer anotação e vocês começaram a fazer o projeto, mas por algum motivo pararam, focaram talvez em outra Bíblia, em alguma outra questão. E quando voltaram, não quiseram mais dar continuidade por causa que talvez o estilo de estudo de vocês mudou, pensem nisso. Talvez dá para reformar a Bíblia que vocês têm. Ou dá para, tipo, direcionar ela para um novo tipo de estudo, sabe? O seu novo tipo de estudo mudou. Então, reorganiza a Bíblia que você já tem, para que ela se encaixe no seu novo estilo de estudo e para que você não venha sempre estar comprando novas e novas Bíblias e nunca completando uma Bíblia inteira de estudo, sabe? Uma Bíblia tipo para anotação. Isso que acabou acontecendo comigo e eu creio que não é só comigo que isso acontece. Muitas pessoas, eu vejo que muita gente tem várias Bíblias de estudo para fazer anotação, mas nenhuma completa. E são poucas as pessoas que têm uma Bíblia só de anotação, mas ela é toda cheia de anotação, completinha, porque ela foca naquela ali e porque ela vai reajustando a Bíblia. Vamos dizer que o estilo dela mudou. Ela reajusta, vai reajustando, vai reorganizando. Aí sobre isso que eu estava pensando. Ó, essa página aqui também eu deixei porque ela é uma nota já nesse tipo de forma que eu estou estudando. E ela é pequenininha, então não tem problema. Ó, quer dizer que eu nunca mais vou botar nota nessa Bíblia? Não, não quer dizer isso, mas eu vou tentar acabar com todos os espaços para talvez depois eu colocar algum papel, alguma acréscimo de página. Mas eu vou tentar realmente não fazer mais isso, porque essa Bíblia aqui ela já é bem grande. Conforme eu fui acrescentando páginas, ela foi ficando muito cheia e eu não estava conseguindo nem carregar ela mais para os lugares. E por ser pesada, mas por ter ficado maior, por ter ficado muito grande e porque eu não conseguia manusear ela já na minha mão. Ela já estava muito assim, ruim de manusear. E agora eu consigo manusear ela, mesmo que ela ainda tenha partes anotadas e tudo mais. E é bom que ela tenha, né? E mesmo que ela seja grande, agora eu consigo manusear. Ó, aqui, ó, manchando do outro lado, tá vendo? Ó, eu escrevo do lado de cá. Eu fiz uma introdução para o livro de Jó. Mas aí eu consigo continuar anotando, mesmo que eu tenha já feito algumas anotações e ela não tenha nenhuma página extra adicional, assim, tipo aqui, uma página extra. Dá para eu anotar nessas laterais. Eu não preciso anotar muita coisa, mas anotar alguma coisa que seja importante para aquele estudo, para aquele momento que eu estou estudando, para aquele entendimento do texto. E falar, e também, né? Essa versão é uma boa versão, então eu não preciso realmente anotar tanta coisa assim. Só um complemento, alguma coisa que seja interessante acrescentar no meu entendimento, no meu estudo, para se caso eu for falar com alguém alguma coisa, eu tenha alguma nota extra ali, alguma coisa que acrescente, que agregue valor àquele momento ali. Aí eu queria compartilhar isso com vocês. Ó, conforme ela for ficando mais organizadinha, eu volto aqui e mostro de novo para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Eu tirei daqui de cima também. Aqui ainda ficou aparecendo um cadinho, depois eu vou ajeitar o que ficou aparecendo assim. Mas a maioria já ficou, tá vendo? Já diminuiu o que tava aparecendo. Ó, aí agora ficou só esses doisinhos aqui, mais delicado. E a Bíblia não ficou totalmente como era antes, né, no início, mas ela voltou um pouquinho mais ao seu formato original, porque a forma dela foi ficando mais parecida com o que era antes. E ela é já uma Bíblia grande, mesmo que sem páginas adicionais, ela já é uma Bíblia grande. Então, né, ela já estava ficando a minha Bíblia de mesa e ela já estava ficando até ruim de eu usar na minha mesa, porque eu ficava achando ruim de manusear ela de um lado para o outro, porque ela estava muito sobrecarregada. Então, gente, é isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.
E deixa aí nos comentários se vocês já passaram por esse tipo de situação e o que vocês fazem com a Bíblia de vocês quando vocês sobrecarregam ela de alguma forma ou colocam um estilo de estudo e depois vocês mudam de ideia, depois vocês veem que não é mais por aquele caminho que vocês querem seguir. O que vocês fazem com a Bíblia de vocês? Vocês, tipo, guardam ela para lembrar daquele momento específico da vida de vocês? Vocês compram outra Bíblia? Vocês dão ela para alguém? O que vocês fazem? Vocês tentam reformar ela para continuar utilizando ela, como eu fiz aqui agora? Deixa aí nos comentários o que vocês têm feito, qual é a estratégia de vocês sobre esse assunto, sobre esse tipo de situação. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.